aí, pastor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por esta tarde, onde vamos aprender a tua palavra. Te agradeço pela irmã Adriana que está conosco. Te agradeço, Senhor, pela tarde. Te agradeço pelo irmão Maria, irmão Luiz, irmão Adão, que nós possamos aprender juntos um pouco mais da tua palavra. Orienta-nos, guia-nos para nos tornarmos melhores no conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Deixando claro que o boi não é crente não, viu? Quem sabe, você? Ele é abençoado. Talvez seja mais crente do que Que muitos tem crentes. copo. A vaca aí. Vamos lá, a irmã Adriana está iniciando o estudo agora, então ela vai pegar, mas assim, como nós estamos estudando, a gente está no capítulo 12 de 1 Coríntios. A senhora já está conseguindo ler? Ainda não? Não, só Jesus tem misericórdia. Mas a senhora está botando a Bíblia para ouvir? Escuta, né? Pronto, quando a senhora chegar em casa, quando tiver um tempo, coloque nesse livro de 1 Coríntios. Aí a senhora vai ouvir o capítulo 1, o capítulo 2. Na próxima quarta a gente vai estudar o capítulo 13. Que o capítulo 13 é o capítulo um dos capítulos mais famosos que tem na Bíblia. Um dos, né? Entre as cartas de Paulo é o mais famoso, o mais conhecido, né, pastor? Sim, José. Não, estou dizendo, é um dos capítulos que tem que é mais conhecido. Sobre o tema amor é o mais conhecido. É o mais conhecido. Aí a senhora escuta, viu? Bota e vai escutando. E quarta-feira a senhora escuta o capítulo, que para lá a senhora já tem escutado os capítulos todos. Quarta-feira nós vamos aprender o capítulo 13. A semana passada, na quarta-feira passada, nós aprendemos. O que foi que nós aprendemos? Irmão Adão, irmã Tati, irmã Maria, irmão Zé Luiz. A semana passada. Mulheres na igreja e sobre a ceia. Não foi? Lembra que nós aprendemos sobre a ceia? E sobre como as mulheres deveriam. Sem véu, com véu. Isso, cabelo, a respeito do cabelo e o porquê da mulher usar. Quem aqui que lembra? Eu estava, não estava, irmão? Eu? Sim, quarta passada. Quem aqui lembra por que o Espírito Santo, através de Paulo, mandou as mulheres usarem véu na igreja? Porque a que usava véu, que ela era a mulher que era. Como é? Não sei nem dizer. Decente. Mais decente. Isso. E a outra que. A outra que era prostituta. Muito bem. Esse é o irmão Luiz. O senhor entendeu, o senhor só não soube explicar em palavras. Agora o irmão Adão, o que foi que o senhor aprendeu? Lembra aí, irmão Adão, que o senhor aprendeu? Que eu falei aqui com relação a todo o capítulo. As mulheres usavam véu. Paulo aconselhou as mulheres a usar véu por causa do contexto cultural daquela época. Lembra? Então hoje nós não vamos usar véu aqui. Por quê? Porque a nossa cultura não... É outra. Mas até hoje tem pessoas em outros lugares, principalmente na Ásia, que tem esse costume de usar véu. Mas os israelitas, só os ortodoxos, aqueles que ainda praticam o judaísmo, é que eles usam, ainda continuam com esse costume. Mas assim, era uma tradição cultural, né? Isso vocês entenderam, não entenderam? Que a Bíblia, muitas vezes, irmã Adriana, a senhora que não estava aqui, ela tem assunto na Bíblia que ela é tratada. Isso não quer dizer que não foi Deus que mandou escrever, foi Deus que escreveu, mas era para um povo específico e para uma época específica, que às vezes as pessoas querem pegar o pé da letra e aplicar no dia de hoje. Então assim, as pessoas fazem muitas coisas porque está escrito na Bíblia. Inclusive até hoje a gente estava relembrando eu não sei se vocês lembram, que a gente, sábado falamos sobre quem? Na igreja, lá no culto? Ó. Osés.
Aí hoje a gente vinha de viagem, né? E a gente conversando. Como as pessoas, muitas vezes a gente lê de uma forma errada e entende de uma forma errada. Por quê? Porque nós lemos corrido. E o que aconteceu? Eu acho que se vocês lembram desse caso, que passou até na televisão isso aí. De um pastor que estava dormindo com as mulheres casadas da igreja. Vocês lembram? Quem é que lembra aqui? Que passou, tu lembra? E fizeram até uma reportagem. Aí o pastor disse que fazia aquilo porque Deus tinha mandado ele fazer. Aí o repórter disse, como assim? Está na palavra de Deus, ele disse. Aí ele foi ler justamente em Oséias, que Deus diz assim, vai, toma uma mulher adúltera e deita-se com ela. Aí ele leu assim, vai e adultera. Como foi que ele leu, pastor? Vai e adultera. Deita-te com ela e adultera. Deita-te com ela e adultera. Aí o repórter disse, mas isso aí está errado. Ele não está mandando deitar com ela. Ele está dizendo que ele vá e pegue uma mulher que estava adulterando, que estava se prostituindo e deitasse com ela. E casasse com ela. E casasse com ela, exatamente. Então assim, naquele momento, aí o homem estava, ele estava, aí ele ficou assim, gente, é mesmo, né? Ou seja, depois que já tinha passado todas as mulheres da igreja. Então assim, nós aprendemos sobre que as mulheres deveriam orar com a cabeça coberta e quem é a glória do homem. Nós aprendemos que o homem não deve ter a cabeça coberta porque é a glória de Cristo, né? E Cristo e Deus aliás, a mulher é a glória do homem. A glória do homem, né? Cristo. A mulher não deve cobrir a cabeça porque a mulher com a cabeça descoberta, ela desonra o homem, né? E o homem com a cabeça coberta, ele desonra a mulher. Cristo. Não, desonra a Cristo, desonra a Deus. Mas também aprendemos sobre a ceia, não foi isso? Lembra que nós aprendemos sobre a ceia do Senhor? Que naquela época era comida, né? Banquete. Era banquete. Mas só quem tinha os banquetes era os ricos e gente grande. Os pobres assim falavam, não tinha, ficava com fome. Muito bem. Vocês hoje estão virados, viu? Olha aí, Rodão. Aí explique mais. Aí o que foi que Paulo fez? Quem tivesse com fome fosse comer em casa. Muito bem. Vocês estão. Eu acho que é o boi que está dando essa inspiração a vocês aí. Aí por isso que. E qual é o significado do pão e do suco de uva? Uma coisa que né? Isso. E o suco de uva é o sangue. O sangue da nova que foi derramado por nós. Então vocês entenderam, né? Um pouquinho. Depois que começa a falar, aí o cara se lembra alguma coisa. Depois pergunta, o cara não sabe. Agora depois começa já. Hoje nós vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Os dons do Espírito Santo, né? Isso. Então, nós temos... Qual é o assunto principal desse capítulo? Os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. É o assunto principal. Quando eu fizer uma pergunta, eu não sei se essa pergunta está aí no questionário, mas quando eu fizer uma pergunta, qual é o assunto principal desse capítulo? Aí vocês vão ver, o assunto principal é aquele que é mais citado durante o capítulo. Às vezes o título não vem especificando. Não sei se na tua Bíblia, mas eu acho que na tua Bíblia tem. Mas às vezes o título não vem especificando. Tem Bíblia que não vem. Tem Bíblia que vem diferente. Mas vamos lá aprender hoje. Antigamente, como era uma Bíblia, somente uma Bíblia, hoje tem muito de Bíblia, né? Foi a semana passada, foi que eu disse que eu tinha 10 não. Se não me falha a memória, 19. eu tenho 19. 19 você falou. Se não me falha a memória, eu tenho tudo 19. Diferente uma da outra, né? Isso, tudo diferente uma da outra. Aí fica ruim. Ô, irmão Luiz, fica ruim não, vou explicar pro senhor.
Por exemplo, onde a minha prima mora, lá em São Paulo, o pessoal não chama cuscuz. O pessoal chama 40. 40 pão de milho. O pessoal lá chama, vou comer 40. E a abóbora, aqui é a abóbora, é a jirimu. Jirimu, é. Mas está falando da mesma coisa ou não? É? Está falando da mesma coisa ou não? Quando fala abóbora ou jirimu? É, a mesma coisa. Pronto, só muda Mas uma a palavra, chave é mas assim. É a mesma coisa, não é isso? muda só a palavra, mas o sentido é o mesmo. Entendeu? Por quê? Por que que eu estou trazendo essa leitura aí? Porque na Bíblia da Irmã Maria, ela é mais difícil de compreensão do que nessa daí. Porque na Bíblia da Irmã Maria tem palavras que ela não vai entender. E essa já vem com o significado da palavra que tem na Bíblia dela. Entendeu, irmão Adão? Irmão Zé Luiz? Então, ao ler esse texto de hoje que nós vamos estudar, o texto do capítulo 12, né, nós aprendemos o quanto Deus valoriza a diversidade na igreja e ao mesmo tempo nos chama para a unidade. Olha só, ele valoriza a diversidade, ou seja, existe um só de nós que sejamos idêntico ao outro, igualzinho. A gente até pode, o gêmeo, ele é idêntico, não é? Mas o DNA dele é diferente. A digital dele é diferente. A íris do olho dele é diferente. Então, assim, o DNA dele, ele vai ter o DNA do pai, da mãe, mas é uma coisa que tem algo ali no sangue dele que é só dele. Então, assim, só existe essa digital no mundo. Legal. Não, pode ser qualquer um do jeito. Não existe outro igual ao meu. Não existe. A mesma coisa é a íris do olho. A íris do olho. Não existe no mundo ninguém igual. Vai ter compatível. Não. Tem não? Tem. Compatível sim, compatível é uma coisa. É a medula, né? Não, mas tem compatível, faz de córnea, faz implante de córnea, não é da íris, é da córnea do olho. A íris do olho, ela é única. As nossas digitais, ela é única. O que é que nós temos também que é único? O que é que nós temos em nós que é único? Cabelo. Pode alguém até o sangue também, Cabelo, mas pode até alguém cérebro. Alguém ter parecido, até se confundir, mas nunca é igual. A voz, a nossa voz. É mesmo, nunca o cara fala igual ao outro, né? Não. Na voz. Eu O te- cara conhece as pessoas só em falar. Falou, o cara já Vocês conhece. conhecem os meus netos, né? Vocês não conhecem? A Hannah e o Aquele que não Yuri. dança de jeito nenhum. Se eles. Não, mas é a Hannah e o Yuri. Se eles falarem comigo por telefone, eu confundo. Porque a voz deles são muito, muito parecidas. Aí eu não sei quem é que está falando. Então, assim, só se eu conversar, se ele disser assim, tem essa vozinha, quando os dois dizem, é a mesma, não tem diferença. Agora, quando começa a conversar mais um pouquinho, aí eu já percebo quem é que está falando, quem é e quem não é. Então, assim, apesar de sermos diferentes uns dos outros, nós temos que viver em união, em unidade. Então, da mesma forma é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Apesar de eles serem vários dons, mas ele é para unir e não para separar. Aqui nesse capítulo, Paulo, ele nos faz lembrar que cada um de nós tem um papel vital no corpo de Cristo, independentemente de posição ou destaque. É um texto que nos desafia a enxergar o outro com respeito e valorizar o meu próprio chamado. Ou seja, nós temos que olhar um para o outro com respeito.
Aí tem aquela irmã ou aquele irmão que vai lá, como a irmã Maria, né? Limpa a igreja, aí vai lá, limpa o banheiro. Por que a irmã Maria faz esse serviço? Ela tem menos valor do que o pastor? De maneira nenhuma. Porque da mesma forma que Deus pode usar a irmã Maria que limpa lá a igreja, ele usa o pastor, ele usa aquele que fica na porta recebendo os irmãos. Então assim, é muito importante que nós tenhamos essa visão na nossa mente, essa mentalidade, de que nós não somos melhores do que ninguém, nós somos iguais. A igreja, embora rica, a igreja de Coríntios, embora rica em dons espirituais, estava marcada por divisões internas. Era uma igreja que tinha os 9 dons espirituais, mas ela estava dividida. Havia muitas disputas internas, imoralidade e confusão sobre o uso dos dons espirituais. Havia entre eles um desejo de exaltação pessoal em vez de edificação. Deus nos dá os dons para que nós sejamos, como corpo de Cristo, edificado e não para que nos exaltemos. Aí tem gente que, porque Deus deu um dom, vamos dizer, de cura, aí diz assim: eu sou melhor, eu tenho, Deus me usa. Não, ele apenas é uma ferramenta nas mãos do Senhor, como qualquer um de nós podemos ser. Ele não é melhor nem pior do que ninguém. Então assim, vocês não são menos importantes no corpo de Cristo do que eu. Eu apenas tenho mais responsabilidades. Então, Deus vai cobrar mais do pastor Coitado. do que da gente. Por quê? Coitado do pastor. Porque o pastor, Deus deu as ovelhas para que o pastor pastoreasse. E Deus vai requerer do pastor. Madão. Deus Dá vai pra mais requerer, perto do irmão Luiz. Dá pra mais perto do irmão Luiz. Deus vai requerer da mão do pastor se Aê. ele ensinar a palavra errada. Então, se Pula esses sapato. pastores que estão ensinando, Pula essa parte aí. se esses pastores que estão ensinando no púlpito, Cobrar do distorcendo a pastor. palavra de Deus e ensinando errado, eles vão pagar um preço muito caro. Entendeu? Então, assim, a vida das ovelhas, nós vamos prestar conta da nossa vida, mas eu vou prestar só da minha. O pastor vai prestar da dele e da nossa. Por quê? Porque aí Deus vai dizer assim: não, o irmão Zé Luiz não deixou de fumar porque você não alertou ele que fumar ia prejudicar o templo do Espírito Santo. Se caso o pastor não ensinasse. Mas o irmão Zé Luiz não vai chegar lá diante de Deus e dizer assim: eu não deixei de fumar porque o pastor, né? Então assim, ele não vai ter essa desculpa, porque a gente explica, ele estuda a palavra de Deus. Deixa eu deixar um detalhe aqui sobre a igreja com 9 dons. Fale mais alto. Deixa eu deixar um detalhe aqui sobre a igreja com 9 dons. A igreja tem um corpo eclesiástico, tem um corpo de obreiros que, por exemplo, o camarada que... Pastor, Hã? se você quiser deixar a explicação para quando a gente estiver lendo, eu estou dando só um panorama. Mas pode continuar. Não, então prossiga. Oi? Prossiga. Quer Não. dar agora? Pode dar. Não. Aí quando Para não ensinar, para não ensinar nós antes do que está aqui. Ai, irmã. Então vamos lá, capítulo 12. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, o que significa pagãos? Quando a senhora falar, irmã Maria, a senhora fala alto para a gente ouvir. E foi baixo. Porque não sabia da palavra. Porque não conhecia Não ainda a conhecia palavra. a palavra. Muito bem, são o mesmo que pecadores, né? Então vocês eram desviados de
várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Lá atrás a gente aprendeu que o ídolo não é nada. Né? Não foi isso, irmão Adão? Então, assim, esses irmãos, o Paulo está dizendo para eles que eles, quando eram pagãos, quando viviam no mundo, eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não tinham vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Aí, irmão, eu vou dar uma explicação aqui, porque esse aqui, vocês vão encontrar pessoas que vão estar dizendo que Jesus é o Senhor. Mas quando ele fala, ninguém pode dizer, a não ser pelo Espírito Santo, ele está falando daquele que tem uma aliança com o Senhor. Ele está falando daquele que realmente quer uma aliança com o Senhor, um compromisso. Porque eu conheço pessoas que são espíritas. O espiritismo, eles usam uma Bíblia, eles falam muito em Jesus Cristo e eles dizem que Jesus Cristo é o Senhor deles. Aí, se vocês ouvirem isso, vai ficar meio confuso, não vai? Quando Paulo escreve aqui que só pelo Espírito Santo que alguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Aí, quando você chega lá, que eles chamam de mesa branca, que é tudo uma coisa só, mas há divisões. Como a igreja evangélica, por exemplo, existe os protestantes, existe os neopentecostal, existe o tradicional, existe o... Essa linguagem aí eles não vão entender, não. Oi? Essa linguagem aí eles não entendem, não. Então, assim, como existe diversidade, no mundo das trevas, no mundo do inimigo, também há a divisão. Há a Umbanda, há a Quibanda, há o Candomblé. Né, irmão Zé Luiz? Já ouviu tudo isso, não já? Já. Não é, eles não têm essa divisão? Ubanda, Quibanda, Candomblé, né? Não é isso? Caboclo, não sei o que. Então, tem isso aí. E também tem o Espiritismo. Que o Espiritismo, eles dizem que serve a Jesus. Mas para alcançar a salvação, eles têm que fazer muitas obras. Eles acreditam na reencarnação. Só que não tem nada a ver com Deus. E lá eles dizem que Jesus Cristo é o Senhor deles. Mas eles não estão dizendo aquilo pelo Espírito Santo de Deus. Porque eles têm uma união íntima com o Senhor. Eles não estão falando isso, eles falam da boca para fora. Quando Paulo diz aqui, confessar é das nossas entranhas, que saia de dentro, que seja do coração. Tem algo mais a acrescentar nesse assunto? Simples. Por que Paulo falou isso em Corinto? Porque Corinto era uma metrópole. O que é uma metrópole? Corinto era uma cidade... Modão. Corinto era uma cidade... Tá ouvindo? Corinto era uma cidade que tanto as pessoas entravam via mar, como as pessoas entravam via estrada, como as pessoas entravam de outras maneiras. O que é uma cidade metrópole? São Paulo é uma cidade metrópole. É uma grande cidade que recebe todo mundo de todo lugar. Então Corinto era uma cidade metrópole. Então todo mundo que queria ser charlatão, você sabe o que é ser charlatão? Charlatanismo. Charlatanismo é aqueles que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Olha, irmã Adriana, a senhora está doente, eu vou fazer uma oração, a senhora vai ficar boa. Depois a senhora me passa um pique de R$100. Isso é charlatanismo. Então, as pessoas usavam o nome de Deus, dizendo que estava sendo usado por Deus, e na verdade não estava, só estavam querendo ganhar dinheiro. Aí Paulo disse aí, nem todo mundo que fala
em nome do Senhor é do Senhor. Quem falar sobre... Repete aí o versículo. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Quem falar que Jesus é o Senhor precisa estar guiado pelo Espírito Santo. Não é todo mundo, não, que vai chegar e falar e eu vou acreditar que é de Deus e tá tudo certo. Aí a gente vai para aquela passagem que tem lá em Mateus, né, que Jesus diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. ficarão no reino dos céus. Então, assim, o que Paulo está querendo dizer é que quando nós venhamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que essa confissão seja verdadeira e que nós realmente tenhamos certeza daquilo que nós estamos falando, pela confirmação do Espírito Santo que está dentro de nós. Que essa confirmação venha de Deus. Não, Jesus é o Senhor. O sangue pode dar no meio da canela, mas eu continuo confessando que Jesus é o Senhor. Então, aquele que não confessa através do Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor, a primeira adversidade que vier, ele está dando no pé. Entenderam? Entendeu, irmão Adão? Hein, irmão Adão? Entendeu? Não? Estava desligado. Estava desligado? Mas então volte. Volta até. Então, o senhor entendeu porque ele disse que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, porque outras pessoas aí afirmam que Jesus Cristo é o Senhor deles, mas que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus. Então, quando eu digo que Jesus Cristo é o meu Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, não tem, o sangue pode dar no meio da canela, mas eu jamais vou negar o meu Senhor. Porque eu estou confessando, não é só de boca, vem de dentro. O Espírito Santo que mora dentro de mim me dá essa certeza de que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Entendeu, irmão Adão? Agora, o senhor, além de entender, o senhor acredita nisso? Tem hora que eu fico pensando, se o Espírito Santo mora dentro de mim, por que não me ensina eu pregar, eu ler a palavra e pregar? O senhor ora o suficiente para que ele faça isso? Então tem que orar mais. Eu estou orando à noite. Irmão Adão, o senhor lembra daquele livro que eu lhe dei para o senhor ler? Sim, mas era ele. Exatamente. É por isso que ele alcançou grandes coisas. Aí a gente quer ter o poder que Paulo tinha, a gente quer ter o poder que Pedro tinha, orando 5 minutos. Orando 5 minutos. E só enchendo a pança, ó. E 5, que eu acho que nem 5 minutos eu oro. Nossa, desse tamanho. Que ela sabe mais coisas. Oxi. Se o irmão Zé Luiz chega aqui, o senhor passa aqui 1 hora, 2 horas conversando com o irmão Zé Luiz e não falta assunto. Então vá falar da vida dos outros para papai? Eu não vou falar a vida de ninguém, não. Falar da vida dos outros para papai e é dizer assim: pai, olha para o pastor Júnior, pai. Pai, olha para o mundo, aqueles irmãos que estão lá, que eu não sei nem onde é que eles vivem, que são perseguidos, que o pastor fala, mas a irmã, que eles estão sendo perseguidos. Vai entrando nos hospitais. O senhor não sabe fazer isso? Nas cadeias. Isso, pai, eu oro por aquele que está enfermo, pai. Eu não conheço, eu não sei, mas eu sei que tem Oi, alguém que Adão. está enfermo. Eu uma vez fui orar, eu comecei a orar e citar só o nome dos meus parentes que eu lembrava. Eu passei meia hora. Só o nome dos parentes que eu lembrava. Pois eu já remato tudo de uma vez. Não, tá errado, irmão. O senhor sabe quantos parentes eu tenho. Não, tá errado, tá errado. Quando o senhor... Tem que falar pelo nome de tudo. Tá errado, irmão. Faça... Que Deus sabe quantos parentes eu tenho. Espera. Mas o senhor não... O senhor... Oi, não. Jesus não sabia não que o cego queria ver? Ele perguntou. Isso, exatamente. Por que será que ele Quero ver. Por que será que ele perguntou? Mas ele perguntou por quê? Ele não sabia não que ele queria ver? Um cego pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria o quê? Qual era a misericórdia que ele queria? Confessar com a boca dele. Então, como é que eu vou orar? Tá vendo, irmão Adão? Ó, quando o senhor, ou sentado mesmo, não pode se ajoelhar, senta na beira da cama, ou deitado, senta
Sentado é melhor. Bota a cabeça na mesa da cozinha. E o Senhor começa, Senhor, o Senhor sabe, eu gosto de chamar Deus de meu pai, de pai. Eu me refiro a Ele quando eu estou com Ele, eu gosto de dizer pai. Meu pai, o Senhor sabe como é que estão meus filhos estão afastados da Tua presença. Senhor, que o Teu Espírito Santo convença-os da necessidade de salvação. Abençoa, abre uma porta de emprego para o meu filho que está desempregado, se esse for o caso. Eu estou dando... E por aí sai, irmão Adão. Não é assim, Senhor, eu oro, abençoa todo mundo e... Não, irmão Adão, a oração. Papai quer ficar com o Senhor, sentado com o Senhor. Aí depois que o Senhor ora, o Senhor fica esperando o papai falar. E como é que papai fala? Papai fala através da palavra, papai fala através da voz mesmo, papai fala no coração. Mas ele fala. Porque que tem um louvor que o Samuel Mariano gravou que diz como, pastor? Aí complicou, viu? Eu sei. Aquele que ele fala que fazia tempo que ele não... Tudo que eu queria era falar contigo, Sim. mas tempo pra mim você não tem. Aí o Senhor quer que Deus lhe dê dons se o Senhor não gasta tempo com ele. Como é que eu vou ter de Deus uma coisa que eu não gasto, não espero? O Senhor passa o tempo todinho sentado Mas, na olha, cadeira, olhando as ovelhas. Mas o tempo que ele está no mato, dá muito bem para ele Pra fazer orar. a oração dele. Não, Está ali assentado e está conversando. Pode olhar de olho aberto, mano, de boa. irmão Adão, o Porque Senhor ali pode só está você e Deus. ali, a melhor coisa que existe é orar dentro do mato. O Ô. Senhor está olhando as ovelhas e o Senhor está aqui falando, pai, meu pai, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu sou falho. Me perdoa, Senhor. Me faz meu Pai, em nome de Jesus. Eu tenho um pecado que nem mesmo eu conheço, Senhor. Nem mesmo eu lembro, nem eu sei, Senhor. Mas sonda o meu coração. Perdoa-me, ó Pai. Só em pedindo perdão, irmão, a gente já gasta 5 minutos, 10 minutos. Aí depois a gente vem agradecendo. Senhor, obrigada, Senhor. Vou dar um exemplo, irmão. Há quanto tempo o senhor conhece o dono dessa vaca? Faz um bocado de tempo, foi? O senhor acha que se hoje fosse o primeiro dia que o senhor conhecesse ele teria confiança de deixar essa vaca com o senhor lhe dar? Talvez se fosse o primeiro dia, eu não deixava a vaca de daqui. Não, mas o dono, se dependesse do dono, o senhor acha que no primeiro dia que ele visse ele ia deixar a vaca aí ou lhe dar? Não, irmão, seu nome é o quê? Adão. Então, fica com essa vaca para você. O senhor acha? Agora, depois de ele conhecer o senhor há 20 anos, o senhor disser, eu queria comprar essa vaca. Ele não pode ter um bom coração e dizer, olha, Adão, me dá qualquer dinheiro aí nela, fica para tu. Então, irmão Adão, oração é conversar. Conversar. O senhor não está vendo, mas o senhor o senhor mentaliza. Às vezes eu dobro o joelho lá no sofá e eu digo, Senhor, senta aqui que eu quero conversar. Mas é do fundo do Cristo mesmo, né? Eu faço isso. Tiro as coisas do sofá e digo, Senhor, senta aqui. Às vezes eu estou angustiada, aquela coisa, sabe? Eu digo, Senhor, hoje eu estou precisando de um abraço. Hoje eu estou precisando de colo, Pai. E o Espírito Santo conforta. Então, irmãos, eu não estou falando só com o irmão Adão, não, com todos nós aqui. Oração é isso, irmão Adão. Eu oro de olho aberto de madrugada muitas vezes. Então eu fico dirigindo e falando com o papai. Ele diz, como foi que Jesus ensinou a gente a orar? Pai nosso. Primeiro, ele não é só meu pai, ele é Pai nosso, né? Pai nosso, que estás nos santificado. Ou seja, eu tenho que primeiro adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo. Como é que eu faço isso? Oh, Pai, Paizinho, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão grandioso, soberano, Criador dos céus e da terra. Pai amado, como Tu és misericordioso, a Tua bondade dura eternamente, o Teu amor é sem fim. Isso é uma maneira de nós adorar a Ele, elogiá-lo.
Aí depois a gente pede perdão, perdoa-me, Senhor, pelos pecados que eu cometi hoje, pelos pecados que eu cometi ontem, algum pecado que eu tenho que eu não lembro. Gente, orar é isso. Eu estou orando aqui com vocês. Aí depois eu vou fazer o quê? Aí depois eu vou orar pelo irmão Adão, pelo irmão Zé Luiz. Aí eu vou orar, Senhor, você sabe como o joelho do irmão Adão está. Senhor, restaura a saúde do irmão Adão. Pai, fortalece os joelhos dele. Dá sabedoria ao teu servo, Pai. Eu não digo abençoa o irmão Adão. Não. Eu vou detalhar. Aí na hora de agradecer eu agradeço pelo ar que eu respiro, eu agradeço pela água, eu agradeço pelo alimento, pela roupa. Eu agradeço por tudo. Eu agradeço porque eu posso andar, porque eu posso ver, porque eu posso falar, porque eu posso respirar, porque eu posso ouvir, porque eu tenho os dentes que ainda posso mastigar. Eu agradeço, gente. Não é, Senhor? Bom dia, Pai. Obrigada por tudo. Abençoa o meu dia. Em nome de Jesus, amém. Isso, como é que eu tenho um relacionamento com uma pessoa desse jeito? Como é que Deus vai confiar em mim se eu chego lá, dobro o joelho e digo, bom dia, Pai. Ou, bom dia, Senhor Deus. Obrigada por tudo. Abençoa a minha família, abençoa meus amigos, abençoa o meu dia, me guarda, me proteja. Em nome de Jesus, amém. Aí eu levanto e vou embora. E o pai fica lá esperando. E ele dá tempo para que converse com o filho. Mas aí o filho diz, não quero não. Aí o filho diz assim, eu peço tanto para que Deus me dê um dom. Se o Espírito Santo mora dentro de mim, por que ele ainda não fez? Porque o Senhor não tem um relacionamento. O Senhor não dá a oportunidade para ele fazer, irmão Adão. Porque eu não tenho carinho com ele, né? Exatamente, irmão Adão. Ô, irmão Adão. Tem que se conversar com o papai, irmão Adão. Tá vendo como é simples? Tem hora que eu fico assim, eu digo, eu só peço as coisas a Deus porque eu não vejo. Eu só peço as coisas a Deus porque eu não vejo Deus. Porque se eu visse ele, eu não pedia não, com vergonha. Se eu tomo coisa emprestada. Ao invés que se acabou o açúcar aqui, aí eu não posso te comprar. Passa 2, 3 dias sem canto nenhum para tomar o dinheiro com açúcar emprestado. Porque se eu for na casa da Maria tem, se eu for na casa do Bom tem, se eu for em qualquer casa tem. Mas eu não vou lá não para pegar. Com vergonha. Semana passada eu estava sem açúcar. Aí o Zé da Ana Cara chegou aqui. Ah, não tem um cafezinho para nós? Eu digo, tem. Eu tinha feito, né? Aí só não tem açúcar. Aí ele desceu para casa quando chegou com o pacote de açúcar. Né? Mas eu não peço. Só que com o papai Tem vergonha, né, irmão? é diferente. O senhor, os seus filhos, quando era pequeno, pedia, não pedia, chegava e não pedia? A mesma coisa. Deus quer ter um relacionamento conosco. Quer dizer, eu só posso saber da vida da irmã Adriana se eu sentar com ela e conversar com ela. Ô, irmã Adriana, a senhora gosta de... Qual é a cor que a senhora gosta? Qual é a comida que a senhora gosta mais? Eu vou criando uma intimidade. Ô Tato, o que é que tu mais gosta? Feijão com farinha ou uma macarronada? Quer dizer, eu tenho que conversar. Deus sabe tudo sobre a gente, sabe, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer relacionamento. Ele não morreu na cruz só para nos dar salvação. Ele morreu na cruz para se relacionar, para voltar ao relacionamento que foi quebrado lá atrás por Adão. Lembra que todos os dias ele vinha e passeava conversando com Adão? Ele conversava, irmão Adão. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Não é só para que Ele nos dê o que nós precisamos, não. Ele quer que a gente gaste tempo, invista, não é gastar não, é investir tempo com Ele. É por isso que eu estava dizendo hoje para o meu digníssimo esposo. Eu digo, eu estou revoltadíssima comigo mesma. Por quê? Porque eu não estou investindo tempo no meu relacionamento com o meu pai, como ele merece, como devo e como eu preciso e como eu desejo.
Porque eu tenho que acordar 4 horas da manhã, como eu acordava antes, e ficar com o meu pai, só eu e ele, ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós 4 ali, conversando. E ali eu vou conversar tudo, e vou ouvir aquele caderno, os pedidos de oração, eu oro, aí quando eu termino, eu digo, Senhor, fala o que o Senhor quiser. Eu preciso ouvir a tua voz. E eu fico ali 5, 10 minutos em silêncio. Aí depois eu vou ler a Bíblia. Quando eu vou ler a Bíblia, o Senhor fala comigo. Assim, ó, precisa melhorar isso aqui, ó. Está na palavra dele. Quando não é isso, ele fala no meu ouvido. Eu escuto a voz dele. Claramente. Como foi no dia em que eu era para vir para cá. O Senhor falou dentro de mim, bradou dentro de mim. É vocês que vão. Eu acho que é a minha mente que está falando isso. Não é. Tem alguma coisa errada. A mesma coisa foi quando foi para a gente vir para aqui, para morar em Arapiraca. A mesma coisa ele falou quando foi para a gente construir o templo lá. Quando foi para a gente ir para lá, tudo a gente ora antes e espera Deus falar, responder. Agora, para isso a gente tem que ter relacionamento. Entendeu, irmão? Entendeu? O Espírito Santo mora dentro do Senhor. Agora, o Senhor é que não se relaciona com ele. Aí ele não tem culpa. Ele quer dar as coisas. Agora eu é que não gasto tempo suficiente. Aqueles homens que a gente lê aí, eles passavam... Ô, irmão Adão, eu estava ouvindo um pastor que ele fala muito sobre o passado, né? Os homens do passado. O culto naquela época não era à noite, era de dia, era 4 horas da madrugada. Tinha culto à noite? Tinha, mas 4 horas da madrugada eles iam para a igreja orar, cultuar a Deus. Quando eles saíam dali, eles iam trabalhar. Quando era 8 horas da noite, eles estavam dormindo. Então assim, a gente não gasta tempo com o nosso Deus. A gente tem que gastar tempo, investir tempo naquilo que é mais precioso para nós. Onde foi que eu fiquei? No 4, não foi? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. Aí aqui ele vai falar sobre os dons. Aqui ele reconhece que o desconhecimento sobre o assunto estava gerando confusão e desequilíbrio na igreja. Quando a gente não conhece o assunto, a gente não tem como falar sobre aquele determinado assunto. As pessoas tinham os dons, mas elas não estavam sabendo lidar com aquele assunto. Isso mostra que o contexto de práticas espirituais enganosas podia contaminar o entendimento dos dons. Não tem gente, vocês já viram alguém dizer assim, ir para uma igreja, aí ver alguém cheio do Espírito Santo e dizer assim, oxe, eu já fui no terreiro de Macumba e já vi isso desse mesmo jeito. Falaram aqui também, né? Não já? E tem gente que não tá endemoniado e as pessoas estão achando que é o Espírito Santo. Isso é a falta de conhecimento. E esse conhecimento e essa falta, essa confusão estava havendo na igreja. Estava havendo na igreja essa confusão lá de Corinto. Então não é só no dia de hoje, naquela época já existia. Por quê? Porque eles vieram do mundo pagão.
num mundo cheio de idolatria, num mundo cheio de imoralidade, cheio de sacrifícios a deuses estranhos. Aí quando passa a servir a único Deus, É o pão da escola de noite. aí acontece isso. O verdadeiro mover do Espírito Santo tem como centro a exaltação de Cristo. Tudo é em volta de Cristo, não existe outra possibilidade. Então, o Espírito dá a mensagem de sabedoria para um e para outro o mesmo Espírito. Olha que não é outro Espírito, tudo é o Espírito Santo. Dá a mensagem de conhecimento para uma pessoa, o mesmo Espírito da fé. Essa fé aqui não é a fé salvífica que ele está falando. É uma fé sobrenatural que uma pessoa, que o Espírito Santo dá, esse dom, o dom da fé, para que através daquela pessoa o Espírito Santo efetue milagres e maravilhas na vida de outras pessoas. E para outras dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Veja que tem dons que não vêm do Espírito. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar que essas línguas querem dizer, o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Então, assim, todos, independente da origem, independente da nacionalidade ou da formação social, do contexto social, todos nós somos batizados em um único Espírito e formamos um só corpo em Cristo Jesus. Então, assim, não existe dois corpos, não existe dois espíritos ou três, não, é um só Espírito. Na igreja não há espaço para superioridade ou desprezo. Nós somos um só corpo. E há um só Senhor e há um só Espírito que distribui dons para o seu corpo. Agora, ele distribui esses dons diferentes para cada um, por quê? Porque, por exemplo, o pastor começa a falar em línguas na igreja, no culto. Se não tiver ninguém que a interprete, aquilo ali só... Como é que se diz, pastor? Só serviu para ele. Não serviu para nós, porque nós não entendemos. Não edificou os ouvintes, edificou ele mesmo. Só edificou a ele. Não edificou a gente que estamos ouvindo. Aí a irmã Adriana começa a falar em mistério. Aí o Espírito Santo dá a interpretação para o pastor, ou para a irmã Maria, ou para o irmão Adão. Aí a irmã Adriana lá está falando numa língua que eu não entendo, mas o Espírito Santo dá a interpretação para o irmão Adão. E o irmão Adão fala para toda a igreja. Entendeu? Então, e naquela época, nesse contexto aqui, estava acontecendo o que acontece muitas vezes. Ou seja, um começava a falar em línguas, todos começavam a falar. E ficava aquela ninguém entendia nada. Aí tem outro lugar que Paulo diz assim, como é que alguém vai dizer amém se eu estou orando em mistério e eu não sei o que é que a pessoa está falando? Já pensou se ela estiver dizendo alguma coisa ruim? E eu dizendo assim seja? Porque amém é assim seja. Eu não estou entendendo o que ela está falando. Como é que eu vou dizer amém? Como é que uma pessoa que não é crente vai entender se chega na igreja e todo mundo está falando em mistério? Para aquela pessoa ali, não vai adiantar nada ela ter ido para a igreja. Só viu lá umas línguas enroladas que ela não entende nada. Então, assim, se vocês fossem todo sábado e todo domingo para o culto e o pastor só falasse em mistério, Eu ia mandar ele falar português para entender. Não é isso? O senhor ia continuar indo? Não ia mais não. Não ia mais. Então, assim, entendeu, irmão Adão? Então, assim, se o pastor falasse em mistério todo domingo, e todo domingo o Espírito Santo, através do irmão Adão, interpretasse para a igreja o que o pastor estava falando em mistério, aí todos nós seríamos edificados, e não só ele.
Entenderam agora a diferença? Porque aqui ele dá os dons para a sua igreja, porque nós vamos com os dons nos completarmos, nós vamos estar em unidade. Ou seja, a irmã Adriana tem o dom de cura, a irmã Maria tem o dom da fé, a irmã Tati tem o dom de fazer milagres, o irmão Zé Luiz tem o dom do conhecimento, o irmão Adão tem o dom de interpretação de línguas. Olha só, aí quando junta, todos se completa. Então, a irmã Tati vai viver sozinha no mundo, só com o dom de milagre? Não. Se ela não tiver o conhecimento, se ela não tiver o dom de discernimento, se ela não tiver o dom de fé, então não vai adiantar. Tu tá entendendo, Tati? Por que tem que haver unidade? Tem que haver diversidade de dons. Por quê? Aí, tem gente que tem vários dons? Tem pessoas que têm o dom de, como o dom de pregar, tem o dom de louvar, e louvar não é o dom não, né? Mas o dom da palavra de conhecimento, tem o dom de discernimento, tem o dom da fé, tem o dom da cura. Mas para você, para mim, adquirir esses dons, eles estão à disposição. Eu tenho que ir buscar. E como é que eu vou buscar? Ó, por que aqueles homens falavam e acontecia, irmão Adão? Pô, não era só fé, não. A fé é gerada pela ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus, mas porque eles investiam tempo na presença do Senhor, conhecendo o Deus da Bíblia. A gente não conhece a Deus. A gente não pode dizer que conhece. Eu não posso dizer que conheço a Deus. Como que eu conheço a Deus? Eu não conheço a Deus. Como eu devo conhecer? Não. Como Ele quer? Não. E muito mais. Eu tenho que gastar e investir tempo para que eu seja conhecida dele. O que era que Jó fazia? O que era que Jó fazia? A primeira coisa que Jó fazia quando ele levantava era fazer o quê? Adorar o Senhor, sacrificar ao Senhor. Ele oferecia ofertas ao Senhor por ele e pelos seus filhos. Então assim, ele passava tempo. Aí o Senhor disse, tu visse o meu servo Jó? Ele sim. Ele gasta tempo, investe tempo comigo. Ele fica na minha presença sem pressa de sair. Mas a gente tem pressa de sair da presença do Senhor. Como hoje. Hoje, eu não consegui, perdi o sono. Aí eu saí da cama, sentei. Lá a gente tem um birô, sentei no birô, na sala. E fui fazer a mensagem. Aquela mensagem que eu mando, né? Fiz a mensagem, não sei se vocês perceberam, se vocês olharam, ela chegou antes das 4 horas. Ela chegou antes das 4 horas. Chegou a mensagem. Aí depois, irmão, quem disse que eu tive coragem? Aí eu fui estudar. Eu fui estudar. Eu fui estudar esse capítulo aqui. Depois que eu terminei de estudar, aí eu tava com sono. Aí quem disse que eu tive coragem de orar? Não tive coragem de orar, nem tive coragem de ler mais a Bíblia. Aí eu digo, aí era 5 horas, eu digo, eu vou dormir um pouquinho, senão não vou conseguir dirigir de volta. Ou seja, hoje de manhã eu não fiz aquilo que eu gosto de fazer todos os dias, que é acordar e logo falar com o papai. Eu não fiz. Então assim, pra mim fica faltando alguma coisa. Então, não é eu dizendo que eu sou melhor do que vocês, de maneira nenhuma. Mas, irmãos, quando eu comecei a orar, a colocar isso no meu coração, eu digo, eu ore ou que eu não ore. Eu vou ficar 1 hora, nessa época eu ainda tinha o joelho mais ou menos. Eu ficava 1 hora de joelho, irmão. Eu orava 15 minutos, não tinha mais o que orar. Mas eu ficava 1 hora de joelho. Isso foi um propósito que eu coloquei no meu coração. Aí depois eu comecei a orar 20. Comecei orando 5, 10, 15, 20, 30. Hoje tem dia que eu oro 15 minutos. Mas também tem dia que eu oro
2 horas no chão do coração. Tem dia que eu não oro nada. Eu só faço agradecer e dizer assim, hoje eu estou querendo ouvir. Tem dia que eu pego um caderno com os pedidos e o nome das pessoas, oro pelo aquele caderno, agradeço a Deus e digo, Senhor, hoje eu quero ficar aqui, eu quero ouvir o Senhor. Fico lá 2, 3 horas. Aí eu louvo, eu leio a palavra, mas é o meu tempo com Deus. A gente tem que colocar isso na nossa mente, irmãos. Se a gente não investir esse tempo, a gente continua sendo essa igreja dessa forma. Vamos lá, o 12, não é isso? Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Então, a gente tem que ver a igreja de Cristo como nós vemos. Quem estudou aqui, você estudou o corpo humano, Tati? Você chegou em ciência nós estudamos o corpo humano, a divisão do corpo humano. Então a igreja de Cristo é comparada a um corpo. Cada membro daquele corpo é importante, tem a sua função. Então todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Então, se um membro do corpo de Cristo é machucado, todo o resto do corpo tem que sentir, irmãos. Se a gente vive em unidade, nós temos que sentir a dor do nosso irmão. Por quê? Porque se eu machucar, eu fiz a minha unha sábado passado, eu machuquei esse dedo. Só o dedo vai ficar lá sentindo a dor? O corpo todo sente. Não é isso? Quando eu faço assim, dói. Mas eu não deveria sentir, né? O resto não deveria sentir. Mas todo o corpo sente. Se eu me abaixar, eu não aguento me levantar. Me levantar, eu não aguento me levantar. Eu tenho que ter a ajuda de alguém. É que nem eu. Se eu me acostar, eu não me levanto. Porque todo o corpo Não, sente da mesma forma, irmãos. É uma unidade. Quem governa o nosso corpo é o quê? O cérebro. É o cérebro. Se eu quebrar o pescoço aqui, daqui para baixo fica morto. Eu não vou sentir, não vou mover nada. Por quê? Porque a conexão com o cérebro foi quebrada, foi cortada. Então o nervo que liga as partes do corpo foi quebrado. Não tem mais como. Aí eu só funciono a mente. O resto do corpo está morto. Vocês já viram alguém que é assim? O resto do corpo não mexe. Só mexe a cabeça, somente. Então assim, nós temos que viver em união, em unidade, porque nós somos um corpo. Assim também todos nós, judeus, o 13, e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E todos nós fomos dados de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Aqui ele usa, vocês sabem que ele está usando aqui uma analogia. Ele está usando a simbologia do corpo humano para explicar o corpo espiritual de Cristo. Que nós, como corpo de Cristo, temos que viver em unidade, em união. Se o meu irmão estiver sofrendo, eu tenho que me compadecer dele e sofrer com ele, junto. O que é que está acontecendo? A igreja tem que se reunir, a igreja tem que entrar em oração, a igreja tem que abraçar aquele irmão. É um corpo, faz parte da igreja. Então, porque vocês viram eu dizer, eu não sei se eu comentei aqui na quarta-feira passada, que está marcado para o Brasil inteiro orar. Estava uma convocação para todas as igrejas, ia orar às 6 horas da noite, pelo Brasil. Então assim, o corpo de Cristo, às 18 horas, estava todos orando, se comprometeu, aqueles que se comprometeram, pararam tudo e foram orar, interceder pelo nosso país, pelos governantes, por todos aqueles que precisam, pela Igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil. Então nós somos um corpo, e um corpo não é formado de um só membro. Se não tivesse as ovelhas,
achou sozinho, seria uma igreja? Não tem como. Vocês estão entendendo essa parte? Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Já pensou se o corpo todo fosse olho? Como era que a gente poderia ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. O corpo só é corpo porque existe várias partes. Existe uma diversidade de corpo, existem vários membros do nosso corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. Vocês já prestaram atenção que a gente só sente falta daquela parte que a gente acha que é inútil no nosso corpo quando a gente perde? O dedo mindinho. A gente não dá valor, acha que ele não deveria nem estar ali. Não vale nada Não naquele vale momento. nada, né? Mas ele é essencial para o equilíbrio do nosso corpo. No nosso corpo, Já tirou um, já fica diferente. Até andando muda. É. O irmão Renilson, vocês já viram que ele não tem esse dedo? Entendeu? O irmão Renilson? Ele só veio perceber o quanto esse dedo era importante quando perdeu. Então, cada parte do nosso corpo é extremamente importante. Então, não existe espiritualmente no corpo de Cristo membro que não tenha importância. Até aquele membro que não faz nada, mas quando chega lá, senta e ora, Senhor, fica intercedendo, Senhor, salva aquela alma que está aqui, Senhor, que ainda não conhece Jesus. Essa é uma função que ninguém vê, mas aquela irmãzinha, aquele irmãozinho está ali intercedendo. Durante o culto, ele fica intercedendo e as almas são salvas. Então, aquele membro do corpo de Cristo é extremamente importante. Ninguém vê. Quem é que vê as nossas partes íntimas? Ou as nossas vísceras que ficam aqui dentro? Ninguém vê. Mas ela é essencial. Tem uma coisa que é essencial na nossa vida que a gente não dá valor nenhum. Ela se chama tireoide. Já ouviram falar? A mulher é operada da tireoide. Tireoide é duas glândulazinhas que nós temos aqui, ó. Aliás, são duas mesmo. São duas. Duas glândulazinhas que nós temos aqui, ó. Aqui no pescoço. Se ela não funcionar direito, o nosso corpo todinho sofre. Se ela tiver alta demais, o corpo sofre. Se ela tiver baixa demais, o corpo sofre. E quando a gente arranca ela, tem que tomar remédio para sempre. Para sempre, senão o corpo sofre. Mas a gente nem percebe que ela existe. A gente só vem saber que ela existe quando o médico diz: o problema é a sua tireoide. A sua tireoide que está alta, ou a sua tireoide está baixa demais. Então, é um hormônio que ela produz. O seu T3 está alto, ou o seu T4 está baixo. É o hormônio da tireoide. A gente nem sabe que existe. Só percebe quando está com problema. Aí é que a gente vê. Isso é um lembrete, né? Poderoso para que nós venhamos valorizar aqueles que aos olhos humanos parecem menos importantes. 23 foi. E aqueles que achamos menos honrosos são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. Gente, a gente tem parte no nosso corpo que é muito feia, não é? Ou não? Tem. Mas ela é essencial. Você já pensou se a gente não tivesse anos?
Vocês já viram uma pessoa que não tem... Comia nada. Vocês já viram alguém com aquela sacolinha aqui de lado? Aquela ali, é. Depois da operação, Imagine. Aí é que você vem notar o quanto é importante aquela parte que a gente acha, né? Que a gente nem deveria ter isso, né? O negócio fede, o negócio é feio, o negócio é... Não é isso? Mas ela é extremamente essencial Social, né? na nossa vida, para o funcionamento do nosso corpo. Que as outras mais bonitas não precisam. Nós devemos ter mais atenção com essas partes A do parte que de boniteza, né? com as outras que estão É. por fora. A gente só dá atenção àquilo que a gente dá, que os olhos veem. É por isso que dizem que não existe gente feia, que é que nem chita. A gente não dá atenção. Se a gente desse atenção àquilo que a gente os olhos não veem, aí o 25, desse modo não existe, é o 25 ou o 24. Foi assim não, foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo na igreja. Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, olha só, aqui caiu, pastor, acorda, que agora você vai falar aquilo que você ia falar. Aqui ele resume o ensino sobre unidade e diversidade. Depois ele apresenta uma lista ordenada dos dons ministeriais, com clara propriedade para aqueles que edificam diretamente a igreja. Pastor? Pastor? Vamos lá. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestre. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforce para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Esse caminho que é o melhor de todos, nós vamos conhecê-los na próxima semana. Mas vocês viram aqui que ele cita isso é chamado de hierarquia. Ou seja, ele diz o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Vocês observaram isso? É interessante notar que ao final da lista, Paulo, coloca o dom de línguas justamente o que os coríntios mais valorizavam. O que eles mais valorizavam, ele coloca em último lugar. Isso já prepara o terreno para o capítulo 14. 14 que vai falar sobre o dom de línguas. Pastor, agora você queria explicar naquela hora exatamente isso aqui. Você ouviu eu lendo? Não vi. Poxa, Então Naquele tempo, irmão Adão, a igreja estudava a Bíblia assim, como a gente está aqui sentado. E o irmão Luiz tinha o dom da explicação do texto. Ele sabia explicar melhor do que todo mundo e todo mundo entendia. O senhor tinha o dom de... não saber de nada. Não, que é isso, velho? O senhor tinha o dom de orar e fazer a gente sentir a presença de Deus de forma mais fácil. Aí o pastor da igreja de Corinto dizia: vamos ouvir a explicação do que a gente leu pelo doutor na palavra, irmão Adão. Aí meus irmãos, eu vim aqui, estou muito feliz de estar no culto com o pastor Pedro, está aqui com a gente hoje, graças a Deus.
tá ali a sogra dele. Quando um irmão precisava, por exemplo, precisava de um milagre, chama ali o irmão, que o irmão tem o dom da oração da cura, do milagre. Então a igreja era completa, a igreja tinha tudo que uma igreja precisa, aquela igreja tinha. Pregador, professor, todos os aspectos. E era tudo errado, não era, pastor? A do Corinthians. Teve uma fase ruim. Teve uma fase ruim. Teve uma fase ruim. Por isso, irmão Adão, que Paulo, o Espírito Santo, impeliu Paulo a escrever. Por quê? Porque eles estavam precisando ser ensinados como eles deveriam ordenar aquilo tudo que eles estavam. Estava uma bagunça, entendeu? Estava uma confusão. Tá vendo, irmão Adão, que o senhor sabe da Bíblia? O senhor sabe, o senhor lembrou que a igreja de Corinto estava uma bagunça? Estava uma confusão, ou seja, quando eles se juntavam, todo mundo falava em língua ao mesmo tempo. Aí ninguém entendia nada. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Aí Paulo disse, epa, irmão, calma. Aí no capítulo 14 a gente vai ver essa parte aí. Entendeu? Por isso que Paulo já deixa uma deixa aqui para o capítulo 14. Então assim, Paulo diz assim, calma, irmão. Todos são importantes. Todos os dons são importantes. Não é porque eles estavam valorizando aquele irmão que falava em línguas. Se o irmão que não falasse em línguas, eles botavam no escanteio. A irmã não fala em língua não, então... Ela não é crente. Ela não tem Espírito Santo não. Espírito Santo. Deixa pra lá. Aí Paulo diz assim, epa, calma aí, não é assim não. Uns falam em línguas, os outros interpretam, outros têm o dom de cura, outro tem o dom de fazer milagres, outro tem o dom de conhecimento. Aí ele já vai para os dons de ministério. Aí ele coloca aqui, olha só. Epa, vamos. Aí ele diz assim, viu, irmãos? Vamos organizar isso, que esse negócio aí tá bagunçado. Então vamos organizar. Aí Paulo diz assim, olha, Deus pôs tudo no lugar certo. Deus não é um Deus de desordem. Deus gosta das coisas organizadas. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de hierarquia. Aí ele diz, ele colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres. Aí em seguida, aí vem, repare, que o dom de língua ele deixa por tudo. Aí ele diz, gente, vocês estão valorizando o mais é assim, aliás, o menos importante. O menos importante é o que vocês estão dando mais valor. Então assim, aí lá no 14 ele vai dizer, aquele que fala em língua, ele só edifica a si mesmo. Se quem estiver ouvindo não estiver entendendo, não está servindo para aquela pessoa. Então se não tiver alguém que interprete o que ele está falando se comunicando ele com Deus só. Os outros que estão ouvindo, não está servindo. Cara, esses cantores de fora, longe, cantando cabaré, porque o senhor não é ele, não pode ver aqui, né? O cara tá chamando o cabra de tudo que não presta, o cabra tá dançando aí, pinotando. Pois é. Você sabe o que Então assim, estrangeiro, Maria? Então assim, vocês entenderam? Pastor, quer falar mais alguma coisa sobre os dons ministeriais? Não. Explica aí, modo, sobre os dons ministeriais. Os dons não? Sim. Então nós aprendemos que os dons espirituais não são para exibição. Não são para a gente se exibir. Mas para o bem comum, ou seja, para o bem de toda a igreja. Tudo o que recebi de Deus precisa ser usado para edificar, servir e abençoar os meus irmãos na fé. E atrair aqueles que não são para Cristo. Depois, sou lembrado que não existe dom ou ministério inferior. Às vezes podemos desprezar tarefas mais invisíveis. Como, por exemplo, a gente pode desprezar o irmão que faz a limpeza, a irmã que faz a limpeza, o irmão que está na porta, a gente pode não dar importância, a gente passa, às vezes a gente nem fala com o irmão que está na porta, aquele irmão que está recolhendo a oferta. Quer dizer, a gente ignora, acha que não é importante esse trabalho, mas é o trabalho que é invisível, aquele que está cuidando do som que ninguém nem vê,
aquele que cuida do som que ninguém nem vê. Pode motorista. Isso. Aquele irmão, aquele grupo de irmãos que deixa de estar ali na igreja, no culto ali, mas eles estão lá numa sala reservada, intercedendo por aquele culto, para que haja salvação, para que o Senhor use o pregador, para que o Senhor use os louvores, para que o Senhor salve. Ninguém está vendo, mas tudo isso acontece no corpo de Cristo. Então, todos os ministérios são importantes e todos os dons. Também precisa entender que a unidade não significa uniformidade. Aliás, uniformidade. Deus ama a diversidade. Cada um tem um papel e o corpo só funciona bem quando cada um cumpre a sua parte. Então, assim, há diversidade e unidade, mas não uniformidade. Ou seja, único. Não existe só um único dom. Cada um de nós temos... Se a irmã Maria, no sábado e no domingo, não for lá, não ajeitar, aí a gente só vai sentir falta quando chegar lá e encontrar a bagunça, né? Não é isso? Aí o irmão Adão, quando terminar o culto, vai lá arrumar o teclado. O irmão Zé Luiz vai lá. Quando a gente chega, a primeira coisa que ele faz é abrir o carro, pegar o material. Tudo isso, irmãos, é coisas que o corpo de Cristo está fazendo em benefício comum. Todos nós não vamos desfrutar? Então, por que aí, vocês já pensaram, se funcionasse assim? Eu chego, aí vocês estão lá sentados. Do jeito que vocês estão sentados, vocês ficam. Aí eu pego o pastor, levo para lá. Aí eu venho, pego o teclado, levo, arrumo o teclado, pego a caixa de som, levo. Aí eu monto tudo, boto tudo e vocês ficam lá só olhando. É desse jeito que Jesus mandou fazer? Então nós estamos fazendo da maneira correta. Cada um faz uma parte. Então assim, quando termina o culto, a irmã Maria já sabe que ela tem que ir lá, ela vai contra as ofertas, anota ali direitinho. A irmã Adão já vai puxando os fios lá. O irmão Zé Luiz já vem com a capa do teclado, já bota cá. Eu já vou enrolando os fios e já vão levando para lá. Quer dizer, funciona tudo. Aqueles irmãos que não podem ficar já sai mais cedo, mas em benefício comum. Tá entendendo? Então a igreja não sobrevive sozinha. Tem que ter o corpo. E todos os membros do corpo são importantes. Aquele que fala a língua é tão importante quanto aquele que prega a palavra do Senhor. Não é porque aquele que prega a palavra do Senhor não fala línguas que ele é menos importante do que o que fala língua. E o que prega a palavra do Senhor é tão importante quanto aquele que fala língua. Porque os dois são importantes no corpo de Cristo. Ora aí, pastor. Qual é mais importante, a orelha esquerda ou a direita? Todas as duas. Muito bem, irmão Luiz. O senhor está apressado para tomar café hoje, hein? Café que deixou no escuro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira esse fardo do irmão Luiz, a mulher dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o irmão Adão, a irmã Adriana, Senhor. Muito obrigado pela irmã Diana ter vindo hoje, que ela venha mais vezes. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tati, abençoa a minha esposa, que nós possamos guardar o que ouvimos, praticar o que ouvimos. Não tire, Senhor, da nossa memória aquilo que nós aprendemos, para que possamos vivenciar os teus mistérios. Louvamos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. A senhora tem alguma pergunta, irmã Adriana? Não. Dentro desse assunto? Hoje não. Tem certeza? Deixa para ela vai perguntar para a semana uma pergunta, pode? Levanta.